Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de fazer um rápido contraste entre algumas ideias presentes no Max Weber e no Karl Marx sobre a origem do capitalismo. É, Esse é um dos temas que permitem que nós contrastemos o pensamento dos autores, desses dois autores. É, Como a gente falou nos vídeos anteriores, o Marx tinha uma perspectiva materialista da história, né? Ele focava nas relações sociais de produção. E ele achava que o que se passa no nível da economia, que ele chamava de infraestrutura, né? Envolvendo aí tanto as tecnologias, digamos assim, quanto as relações sociais de produção, ou seja, se é uma sociedade de classes ou uma sociedade sem classes sociais. Ele achava que numa sociedade com classes sociais, por exemplo, as ideias que interessam, os valores que interessam a reprodução do domínio da classe dominante, esses valores eles tendem a se tornar dominantes na sociedade, porque a classe econômica dominante, como a burguesia, ela tende a dominar as instituições que produzem ideias, como é, a igreja e o Estado, o sistema de educação e assim por diante. Então, Marx achava que era possível você que, na verdade, as ideias dominantes de uma época, elas desempenham um papel ideológico, né? Elas tendem a justificar o domínio da classe dominante. É, o, Bem, agora o Marx ele não explica muito como que se dá esse processo, como que a classe dominante torna suas ideias dominantes. Ele diz, a classe dominante domina na economia, então domina as instituições que produzem ideias, e aí produzem ideias que lhe interessam, digamos assim, né? Mas tudo, às vezes, dependendo da leitura que você fizer de Marx, isso pode parecer um pouco mecânico, porque o Marx ele não se preocupou em explicar exatamente esse ponto da teoria dele, como que essas ideias são formadas e como as pessoas são convencidas de que um sistema social, por exemplo, é natural, né? Que elas não devem lutar contra esse sistema social. Bem, o Weber, quando ele publicou a obra importante dele, acho que a mais famosa obra dele, A Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, o Marx já havia morrido, né? Então o Weber leu o Marx, mas o Marx não leu o Weber. Então, o Weber ele diz logo no início do livro dele, da Ética Protestante, não lembro mais se é no prefácio ou se na introdução, mas ele diz que ele não está combatendo a tese do Marx, mas ele gostaria de ver como que as ideias têm uma certa autonomia em relação ao que se passa na economia e como elas podem afetar o comportamento econômico. Em vez de serem determinadas pela economia, como que as ideias podem influenciar essa economia. É, Bem assim, gente, o pensamento, na verdade, os dois autores a gente pode ser vistos muito como complementares, sabe? Porque o Weber ele não está negando a perspectiva do Marx, e só está querendo entender melhor como que se dá essa relação entre um sistema econômico e um sistema de ideias, um sistema de valores. E aí ele vai, como a gente já viu, né, na quinzena anterior, o Weber vai ver nas transformações do capitalismo, desculpa, nas transformações do cristianismo, né, a passagem de uma mentalidade católica em que a riqueza é consequência das guerras, né, e do seu lugar de nascimento na estrutura social, e que o trabalho é quase um mal necessário, né? Se você não precisar trabalhar, não tem problema nenhum, você pode alcançar a graça divina da mesma maneira. No calvinismo puritano, a gente viu que é diferente, né? A graça divina, ela não pode ser alcançada por exemplo, por cumprir simplesmente os sacramentos ou por fazer confissões. Na verdade, isso na doutrina calvinista, a graça divina, né? O ser ou não ser um predestinado é um mistério de Deus e você deve trabalhar o máximo que você puder na sua vocação para procurar sinais positivos, sinais econômicos positivos. Se você é bem sucedido economicamente, isso é uma pista de que provavelmente você é um dos eleitos. Então, quer dizer, isso cria uma outra motivação econômica, né, em que na verdade, a busca ainda que seja por um motivo religioso, as pessoas são motivadas a buscar a riqueza cada vez mais através de um trabalho metódico, regular, né? Tipicamente, por exemplo, da indústria capitalista, né? Diferente da elite católica, que era uma elite guerreira, né? Que a riqueza era conquistada através da guerra, né? Das conquistas propriamente ditas. Então, quer dizer, o Weber mostra que existe uma mudança nos valores, no tipo de
mentalidade que afeta a disposição econômica também das pessoas e que influencia positivamente para o desenvolvimento do capitalismo. O Weber identificou, através de estatísticas, que as elites calvinistas, protestantes, elas eram mais prósperas do que as elites católicas, que eram geralmente mais decadentes, né, naquela época. E, em grande medida, a explicação é o tipo de mentalidade econômica, né? Ele diz que o católico medieval, né, vivia para manter um nível de vida aceitável, né? Para o calvinista não deve ser um esbanjador também, tem uma diferença aí, né, importante, e ele deve trabalhar o máximo que ele puder. E isso tem efeitos que, digamos assim, se encaixam exatamente com o espírito do capitalismo, né? Então, quer dizer, eu acho que o Weber vem muito mais para complementar o que o Marx estava dizendo, né? Então, realmente, quando a burguesia, como o Marx identificou, a burguesia começa a ascender ao poder, né? Na passagem da Idade Média para a modernidade, a burguesia ascende ao poder, e aí, quando a gente vê Weber, a gente vê como que a religião também mudou na mesma época, né? E, então, quer dizer, o que determinou quem, né? Você poderia se perguntar. Não é o tipo de resposta, eu acho, que a sociologia pode dar. Eu acho que a gente pode ver, na verdade, como todos esses fenômenos se relacionaram e produziram uma determinada consequência. Mas eu também nem acho que o Marx via a relação entre economia e religião de uma maneira mecânica, mas muitos marxistas acabaram reproduzindo isso, beleza? Mas basicamente Marx e Weber concordam sobre o que é o capitalismo, como que ele funciona, ou seja, é um regime baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ele tem quem realiza o trabalho é uma classe de trabalhadores assalariados que não detém os meios de produção. O capitalismo está baseado numa alta racionalização da conduta, né? O trabalho é cada vez mais eficiente, através de uma série de técnicas produtivas que vão sendo criadas, né? Então, quer dizer, as características básicas do capitalismo, eles concordam. O que eles divergem um pouco é na ênfase sobre quais processos históricos produziram o capitalismo. O Marx destacando os processos materiais, né? Então, que processos materiais seriam esses? Surgimento de uma classe de trabalhadores livres, né? O proletariado, depois dos cercamentos das áreas comuns medievais, e também a acumulação de riquezas proporcionada pela acumulação primitiva, né? Os sacos da América, da África e assim por diante. E o Weber vai explicar o surgimento do capitalismo mais pelas mudanças no cristianismo ocidental e os diferentes tipos de motivações econômicas que essas mudanças trouxeram. Beleza?